Direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. 12h mais 7 na Paraíba. Nós estamos recebendo em nossos estúdios hoje o Dr. Geraldo Medeiros, diretor do Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, ainda diretor do trauma. Afinal de contas, Dr. Geraldo vai estar deixando o comando daquela unidade hospitalar, mas vai estar deixando porque vai assumir uma responsabilidade ainda maior. Vai deixar a gestão de um hospital cidade, o maior hospital da Paraíba, para responder pela rede hospitalar do estado da Paraíba no cargo de secretário executivo de gestão hospitalar. Doutor Geraldo, muito boa tarde, bem-vindo aqui à Campina FM. Eu não sei se eu lhe dou os parabéns ou se eu lhe desejo sorte, porque é um trabalho bem maior do que um trabalho hercúleo que o senhor já enfrenta aqui no Hospital de Trauma. Mas coragem tá na cara que não lhe falta. Boa tarde. Boa tarde, Lenildo, Gustavo, João Paulo e Bruna e os ouvintes da Campina FM. Nós fomos convidados pelo futuro governador João Azevedo para assumir mais este desafio, no sentido de que a rede hospitalar do estado, que é uma rede ampla, né? O estado tem 34 hospitais, 4 UPAs, né? E para isso, em função dessa gama de hospitais, o governador resolveu criar uma nova secretaria, que é a Secretaria Executiva de Gestão Hospitalar, e com 3 gerências, né? E que abrange não só os hospitais, mas o SVO, as 4 UPAs, né? A UPA de Cajazeiras, Santa Rita, Guarabira e Princesa Isabel, o LACEN, né? Os centros de diagnóstico, os centros de psiquiatria, né? E aqueles hospitais que têm gestão compartilhada com as OS, que é o Hospital Metropolitano de Trauma de João Pessoa, Peregrino Filho em Patos, né? Hospital do Bem, Hospital de Taperoá, Mamanguape, né? E o Centro Especializado de Reabilitação 4. Então realmente são inúmeras unidades de saúde, e que nós procuraremos ao longo do tempo implementar o que a gente já fez no trauma, porque quando nós assumimos o trauma em 2011, né, vocês lembram bem como era a assistência hospitalar de urgência e emergência em Campina Grande, né? A população reclamando todo dia, né? E intitulando aquela instituição como matadouro, né? Então é preciso às vezes relembrar para todos o que era aquele hospital quando nós assumimos e o que é hoje, em termos de resolutividade e de prestação de serviço na área de saúde à sociedade paraibana. Gustavo Xavier, muito boa tarde. Boa tarde, Lenildo Ferreira, ouvintes da Campina FM. Doutor Geraldo, parabéns e boa sorte no novo cargo. E a respeito desse convite do governador João Azevedo, João, quando esteve aqui, acredito, na pré-campanha, falou sobre essa gestão hospitalar que a Paraíba faz, né? E agora ele decidiu criar essa secretaria. Como foi a conversa com o senhor? Ele já chegou com essa secretaria pronta ou moldou ao lado do doutor Geraldo esse esquema que vai ser feito a partir de 2019 com essa secretaria executiva? Nós fomos convidados a ir a João Pessoa e tivemos esse diálogo com o futuro governador João Azevedo, né? Ele nos mostrou a ideia de um novo diagrama em relação à Secretaria de Saúde do Estado, e nós analisamos mais ou menos uma semana e retornamos para aceitar o convite e ao mesmo tempo ver que esse diagrama está muito bem feito, né? E mostra justamente a quantidade de hospitais que o Estado tem, que isso é aquela ideia antiga hospitalocêntrica que nós chamamos, e que não é um bom direcionamento, não. O hospital, o Estado, um Estado pobre e que tem 34 hospitais. Então é lógico que nós temos de criar centros de referência, né? No Cariri, Curimataú, no Sertão, que seria Patos,
E esse vai ser o foco inicial, no sentido justamente de diminuir esse fluxo de pacientes, às vezes pacientes graves com traumatismo craniano, que são encaminhados para Campina Grande, e que muitos, ao longo desse caminho, perdem sua chance de serem salvos, e alguns ficam sequelados justamente por conta dessa distância e desse transporte. Então a ideia inicial é essa, criar os centros de referência, que não é nenhuma novidade. Na Europa, nos Estados Unidos, não existe hospital fazendo tudo. É preciso que a população entenda, né? A imprensa entenda isso, que nós temos de ter centros de referência, que é o que se observa nos países primeiro mundo, e que sejam resolutivos. Essa é a ideia inicial. Doutor Geraldo, para a gente poder deixar clara a extensão da interpretação dessa sua fala, o senhor não está falando, portanto, por exemplo, em fechar unidades hospitalares. O senhor está falando em atribuir a essas unidades uma maior especificidade no atendimento, é isso? Exatamente. Por exemplo, o Sertão. Então a ideia é focar em Patos, né? Tornar o Hospital Regional de Patos resolutivo, porque algumas especialidades não existem no Hospital de Patos. Então, por exemplo, um doente com traumatismo craniano, que é muito frequente, ele muitas vezes não tem nem condição de transferência, né, para Campina Grande, mas isso a gente regula isso quase que todo dia. Então a ideia é que esses doentes eles sejam operados em Patos, criar uma equipe de neurocirurgia no Hospital de Patos, que não tem, justamente para que esses pacientes tenham uma chance de sobrevida maior e de menor sequelas, além do transtorno que representa, principalmente pacientes de baixo poder aquisitivo, desse deslocamento com familiares, não? É todo um sofrimento que a gente pensa em evitar. Ô, doutor Geraldo, a respeito da administração de algumas unidades de saúde, a gente tem, como o senhor falou, alguns hospitais que são por meio de OS, e aqui em Campina, por exemplo, o Hospital de Trauma não é administrado por OS. Qual o caminho que o senhor vai seguir à frente dessa secretaria? É transformar tudo em administração por organizações sociais, ou o senhor vai manter da forma que está, como o trauma aqui de Campina, sendo administrado diretamente por alguém ligado ao Estado? A ideia inicial é manter, né? Até porque é uma gestão complexa, difícil, não? É preciso que as pessoas entendam que o dinheiro é finito, não? O Estado da Paraíba, nesse governo, que é um governo que foi bem aceito pela sociedade e que mostrou a sua responsabilidade melhorando a saúde ao longo desses 8 anos, ele gasta aproximadamente 90 milhões de reais por mês, né? Somando todas as despesas, né? De folha, de pessoal, tudo. Então é um quantitativo substancial e que não há muita chance de ampliar esse numerário. Então o que nós temos, o gestor público de saúde hoje, é evitar desperdícios, evitar a corrupção, lógico, não, que na área de saúde nesse país se institucionalizou, justamente para que sobre dinheiro para a gente aplicar nessas unidades de saúde e tornar essas unidades cada vez melhores, no sentido de que a população se sinta satisfeita e segura quando adoece. Doutor Geraldo, essa sua nova função dentro do Estado vai lhe colocar também no centro de uma discussão de agora mais diretamente, que inclusive na semana passada gerou uma audiência pública aqui em Campina Grande, que é a questão das maternidades. Campina Grande tem uma maternidade municipal que realiza uma média de 700 partos por mês, de acordo com a sua direção, e o Conselho Regional de Medicina, na semana passada, realizou uma audiência pública e solicitou que os municípios passassem a abrir maternidades, e também o Estado. Que tipo de perspectiva o senhor tem em relação a esse tema? Do ponto de vista do Estado, o senhor defenderia a abertura de maternidades? A situação do ISE é parecida com a situação do trauma de Campina Grande, não?
O trauma vive sobrecarregado em decorrência justamente de que Campina Grande, pela sua posição geográfica, né, ela acolhe pacientes de todo o interior do estado e de alguns outros estados circunvizinhos. Então essa é a realidade dos hospitais, não só de Campina Grande, mas de todas as cidades de porte médio e grande do país. Isso é uma realidade que o governo federal tem de procurar mudar. Esse pacto federativo tem de ser repensado com o novo governo, no sentido de que o aporte financeiro para os estados e municípios seja maior, justamente para que o estado e o município possa criar em alguns setores alguma instituição, não? Que isso não é a ideia inicial, porque em relação ao estado nós já temos 34 hospitais e a preocupação inicial é que essas instituições funcionem bem, não? A manutenção, não? Nós temos aqui o Hospital de Trauma de Campina Grande, que já está de construção, já vai completando quase 10 anos. Então há um aumento na manutenção, no custeio da manutenção desses hospitais. Então a ideia inicial no primeiro ano é procurar estruturar essas unidades que já existem, não? E isso daí será um motivo de discussão com o CRM e com as autoridades em relação a essa sobrecarga do ISEA. Inclusive nós já precocemente nos adiantamos e estaremos quarta-feira, depois de amanhã, às 17 horas, na sede do Conselho Regional de Medicina em João Pessoa, ouvindo os conselheiros CRM e os médicos de um modo geral em João Pessoa, para ouvir sugestões da classe médica, porque eu acho que é importante esse diálogo com toda a sociedade e quem faz gestão pública. E antes de nós assumirmos, já estamos fazendo esse contato com os diversos conselhos regionais, não só de medicina, e marcando datas para discussão e ouvir opiniões, sugestões, para tentarmos implantar e cada vez mais estarmos prestando um serviço melhor à sociedade paraibana, que é isso que o gestor público tem de continuamente procurar fazer. Bom, nessa linha também, um dos temas que nós trouxemos em reportagens especiais aqui na Campina FM esse ano foi em relação aos casos das pessoas que morrem sem assistência médica, aquela pessoa que morre em casa e que havia um procedimento aqui em Campina Grande que era de a pessoa morrer em casa, o familiar pegava ali um vizinho, 2 testemunhas, ia no cartório e fazia todo o procedimento, conseguia fazer o sepultamento dessa pessoa. Nós mostramos o que a lei pondera a respeito disso, ouvimos o CRM que acionou o Tribunal de Justiça da Paraíba, que determinou aos cartórios não mais prosseguirem com essa prática, e o posicionamento é de que, mesmo a morte em casa, numa cidade como Campina Grande, onde há assistência médica, essas pessoas elas devem ser atendidas por um médico e deve haver a emissão de um laudo. Eu estou falando isso porque o senhor citou aqui na sua fala inicial que na sua área de competência está o SVO, Serviço de Verificação de Óbito de João Pessoa, que funciona em João Pessoa. Uma saída, uma alternativa para esse problema, por exemplo, seria haver em Campina o SVO, e já faz algum tempo que a gente escuta falar que há um projeto de se implantar um SVO em Campina Grande. Sobre isso, o senhor defenderia a instalação de um SVO em Campina? Isso é viável? Que tipo de expectativa pode haver? Olha, nós temos sempre, quando faz administração pública, de ver o custeio e o benefício, né? Em qualquer área, mesmo na área de saúde. E assim, o quantitativo de pessoas que há necessidade de utilizar a SVO aqui em Campina Grande, com esse fluxo, é lógico que com essas medidas que estão sendo tomadas, a tendência é aumentar a necessidade do médico, né, constatar o óbito, né? Mas ainda é uma demanda pequena para a edificação de um SVO. Mas isso, eu acho que a ideia inicial, como falei, para quem está assumindo agora uma nova secretaria, é primeiro tratar
de manter essas instituições em funcionamento adequado e implementar uma nova política de administração, de gestão, de modelo de gestão de hospital, que foi a que a gente implantou no Hospital do Trauma de Campina Grande e teve uma receptividade muito boa junto à população, né? Tanto que o conceito hoje do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, dentro de Campina Grande e fora, nos outros municípios, é muito boa. É essa a ideia de tratar em hospitais como Monteiro, Patos, né? Souza, Cajazeiras, Picuí, nós implantarmos esse modelo, que há necessidade de gasto, de custeio. Por exemplo, a ideia de informatização é essencial de todos os hospitais para facilitar essa parceria com Campina Grande, João Pessoa, dos próprios profissionais de saúde dos municípios menores, não? Há necessidade, com essa informatização, de os laudos radiológicos serem emitidos através, como isso já ocorre em vários hospitais aí afora, não? E os laudos radiológicos serem emitidos pelo profissional que está em Campina Grande ou em João Pessoa. Tudo isso agiliza o processo de diagnóstico, e eu acho que um elemento essencial, e a gente já discutiu isso com o governo, é a informatização desses hospitais, não? E a implantação também, como nós já fizemos há muito tempo, não? Inclusive fomos pioneiros em implantar a biometria facial para os servidores. Eu acho que isso controla melhora o atendimento à população. A biometria facial, ela tem uma segurança de 100%. Então, isso faz com que os servidores tenham um melhor atendimento à população em função da assiduidade, né? No ambiente de trabalho. Ô, doutor Geraldo, agora a gente também precisa conversar como é que vai ficar o Hospital de Trauma com sua saída. Como o senhor disse, são 8 anos, né? Quase 8 anos à frente do hospital. E qual é o perfil do novo diretor? Acredito que quem vai indicar esse novo diretor é o senhor, pela experiência que o senhor tem. Já tem um nome em vista? Como é que está essa procura por um novo diretor do Hospital de Trauma? Isso é uma preocupação do futuro governador João Azevedo. Ele, durante 3 vezes, ele manifestou essa preocupação de que o Hospital de Trauma de Campina Grande não sofresse solução de continuidade, e com essa manifestação de preocupação, ele ao mesmo tempo entregou para nós esse diagrama e entregou para mim essa função de designar o futuro diretor do Hospital de Trauma e as gerências executivas. Então isso é muito importante para o gestor que vai assumir, não, um cargo público, e que o governador tenha a confiança de entregar a designação desses cargos chaves para ele trabalhar com a equipe resolutiva. Então a indicação sairá brevemente através do anúncio, lógico, feito pelo governador. Bom, aqui na Campina FM, o nosso ouvinte já sabe disso, nós estabelecemos que não vamos especular nem abordar nesse restinho de ano 2018 nada sobre processo eleitoral, pelas razões que eu já expliquei aqui insistentemente. Mas eu tenho um questionamento peculiar a fazer ao doutor Geraldo, justamente pela situação peculiar. O doutor Geraldo sempre foi visto como ele é uma figura técnica, né? Uma figura de perfil técnico, mas o deserto da política aqui em Campina Grande está tão grande que toda vez que um nome ganha algum destaque, já dizem logo, surgiu um candidato. Isso vale para a situação governista aqui na cidade, o bloco aliado ao prefeito Romero, e vale para a oposição, que é um deserto terrível também, não tem nomes de relevo, de expressão aqui na nossa cidade para se projetar. E aí, no dia que foi anunciado o nome do doutor Geraldo para esse cargo, já se disseram, eita, está despontando o nome que pode vir a se viabilizar aqui para 2022. Olha como nós estamos para 2020, olha como a gente está falando aqui de para algo distante, anos, né? daqui a 2 anos. Como eu disse, a gente não vai falar e nem esmiuçar essa questão. O ano que vem eu lhe pergunto isso mais profundamente, doutor Geraldo, mas a preço de hoje, como é que o senhor enxerga esse tipo, digamos assim, vamos tratar por hora como ilação?
Olha, essa pergunta vem sendo feita ultimamente com relativa frequência, né? Eu sempre respondo da mesma maneira. Nós temos essa visão técnica, né? Estamos envaidecidos de nosso trabalho ter sido reconhecido, não? É lógico que isso penaliza a minha atividade como médico, não? Eu vou ter de me deslocar e morar em João Pessoa, mas assim, não há no momento nenhum encaminhamento nesse sentido de um encaminhamento político da minha carreira. O que a gente está focado no momento é procurar o que a gente sempre procura fazer quando assume qualquer função, é fazer o melhor no sentido de oferecer à sociedade de um modo geral, independente de vertente política, um melhor serviço de saúde cada vez melhor, e é isso que a população do país inteiro se ressente, né? Quando procura um serviço público, tem aquela grande dificuldade. Eu sempre digo que Campina Grande é privilegiada de ter um hospital como o Hospital de Emergência e Trauma hoje, e às vezes as pessoas nem têm ideia dessa importância desse hospital, mas é só procurar ou precisar em outras cidades do porte de Campina Grande ou até maiores, de urgência e emergência, e verem como é que funciona aí fora, e também é visível na mídia aí, frequentemente na televisão, mostrando como é que funciona, como é que estão funcionando os hospitais de trauma do Brasil inteiro, né? E aqui a gente tem um hospital com um funcionamento técnico. Isso é o que importa para o gestor público. Doutor Geraldo, o senhor vai passar esses 8 anos à frente do Hospital de Trauma quase que incólume em relação às críticas de vereadores, por exemplo, mesmo os vereadores mais acirrados nas críticas ao governo do estado e à pessoa do governador Ricardo Coutinho, mas sempre trataram o senhor com um tom bem mais ameno. Poucas vezes a gente que acompanha a Câmara Municipal, a gente conversa com os vereadores e a gente viu, por exemplo, o doutor Geraldo ficando no centro de uma crítica, de uma reclamação mais incisiva, e muito pelo contrário. Várias vezes os vereadores fizeram críticas até a gestão da saúde no estado, mas fizeram ressalvas ao seu nome. Como foi que o senhor conseguiu estabelecer ao longo desses 8 anos essa política de uma boa relação com as lideranças políticas da cidade, independente da bandeira partidária? Eu acho que 2 fatores contribuíram para isso. Primeiro, a transparência com que a gente trabalha, e depois o fácil acesso, não? Vocês são testemunha disso durante esses 8 anos, que sempre que a imprensa precisa de algum pronunciamento da direção do trauma, nós estávamos disponíveis, né? E mesmo em situações que houvessem críticas ou algum questionamento do hospital. E eu acho que quando ocorre algum erro da nossa parte, a gente não tem que estar escondendo, a gente tem de aceitar que realmente houve o erro e procurar consertar aquele erro. Então, eu acho que isso é importante nessa relação com a sociedade, com vocês da imprensa, né? E assim, em relação aos políticos de um modo geral, né, da oposição, da situação, na área de saúde eu acho que não há espaço para você selecionar se um doente de fulano ou de cicrano. Eu acho que ali é um doente e a gente tem que procurar tratá-lo do melhor modo, da melhor maneira possível. É tanto que vereadores de oposição às vezes precisam daquela casa hospitalar e sempre são bem recebidos pela direção, porque a área de saúde não há espaço para isso, para se confrontar, não? Penalizando o paciente, que é o foco. Não é à toa que no dia que houve esse anúncio, eu acompanhei o lamento de vereadores que são oposição ao governador Ricardo Coutinho, com a saída do Dr. Geraldo. Assim como nos grupos de imprensa não se discutia outra coisa também, porque como o doutor Geraldo disse, de fato são 8 anos de uma relação muito direta com o trauma. Nem sempre a pauta é positiva, aliás, muitas vezes não é. Várias vezes houve críticas, reclamações de pacientes, denúncias de pacientes, e todas as vezes nós batemos a porta do Dr. Geraldo, que é a nossa obrigação de fazer, e nunca houve uma fuga, nunca houve um desvio, nunca houve uma tentativa de fugir de tratar o tema e de abordar o tema. A gente espera, inclusive,
que o doutor Geraldo possa levar esse modelo de gestão transparente, clara e muito aberta para esse trabalho que ele vai desenvolver à frente do governo do estado, à frente dessa secretaria executiva no governo do estado, que hoje pela manhã eu falava, nós temos uma dificuldade muito grande de diálogo com, sobretudo, o primeiro e o segundo escalão do estado aqui em Campina Grande, é uma coisa profundamente lamentável, assim como hoje a gente tem em Campina dificuldade com várias secretarias municipais também, que são inacessíveis, e não se admite que à frente do serviço público haja esse tipo de postura, porque não é deixar de atender a Campina FM, ou televisão A, ou rádio B, é deixar de atender a população. A população é que é ignorada nesse tipo de situação, e é uma perspectiva que precisa mudar. Muitas vezes, Lenildo, fica até o exemplo dessa administração do trauma sobre gerenciamento de crise. Quando há um problema e esse problema não vem uma resposta rapidamente, ele se alastra. Verdade. E quando acontecia no trauma, a gente ligava diretamente para doutor Geraldo. Se ele não atendesse, a gente aperreava o amigo João da Paz, e a gente tinha muitas vezes uma denúncia e rapidamente já uma resposta, e já chegava com isso prontinho, entregando tanto ao denunciante quanto ao ouvinte. E foi uma parceria perfeita aí do doutor Geraldo com o João da Paz, que é um assessor também extremamente acessível, muito competente, proativo, e que a gente perturba e a imprensa perturba durante o dia todo. Ele tem muito trabalho, ele cumpre muito bem a sua missão. Doutor Geraldo, o senhor fica no trauma até o dia 31? Nós estaremos ainda na direção do trauma até o dia 31, e após o dia 1º nós estaremos na Secretaria de Saúde do Estado, né? É uma secretaria nova, será criado inclusive um novo espaço, né? Físico, que era uma secretaria que não existia, e nós estamos ainda engatinhando, né? Quarta-feira nós iremos novamente a João Pessoa, estou indo frequentemente a João Pessoa, no sentido de ir me inteirando dessa nova função, e como se trata de uma secretaria nova, nós precisamos já nesse mês, né, criar alguns fluxos para em janeiro já ter uma noção melhor do qual vai ser a função maior dessa secretaria. E em relação à imprensa, eu gostaria justamente de, quando eu assumi em janeiro de 2011, existia no hospital um fluxo muito emperrado para a imprensa ter acesso ao hospital, e naquele mesmo mês eu determinei que o hospital era aberto para a imprensa. Eles podem filmar o que quiser, dentro da responsabilidade de cada um, e entrevistar quem eles quiserem. Até eu acho que isso ajuda para a gente estar fazendo gestão, para ver onde é que estão os erros e onde é que ocorreu alguma falha no atendimento. Então, essa transparência que fez com que houvesse uma facilidade muito grande da conexão da direção com a imprensa e com a sociedade, lógico, de um modo geral. Doutor Geraldo, muito obrigado pela sua participação no Jornal do Meio-Dia. Antes do senhor se despedir do Hospital de Trauma, a gente volta a conversar para fazer um balanço desses 8 anos à frente desse hospital, que é uma verdadeira cidade. Muito sucesso para o senhor, porque se o senhor se for bem à frente dessa iniciativa, vai ser muito importante e vai ser muito bom para o povo da Paraíba. Parabéns e sucesso. Uma boa tarde a todos, e agradeço antecipadamente o trabalho que vocês tiveram junto conosco, essa parceria que deu certo. Conversamos, portanto, com o doutor Geraldo Medeiros, diretor do Trauma. São 12h36. Estamos apresentando Jornal do Meio-Dia.